E chegou o final do curso de engenharia. TCC pronto, mas falta apresentá-lo. Temos algumas dúvidas ainda em relação à apresentação. Temos ali qual será a roupa, como ficar parada lá na frente com todo mundo olhando, o que será que vão perguntar. Temos algumas dúvidas ali. E os nossos colegas, será que eles têm capacidade de apresentar tudo aquilo que eles se comprometem? Como eles ficarão parados lá na frente? Bom, o Engenharia Carga Rápida está começando. Vem comigo! E o Carga Rápida Responde desta segunda-feira foi enviado pela Bruna, que tem como tema como apresentar o meu TCC. Bom, na preparação dos slides do TCC, nós temos que verificar a consistência da relação entre o trabalho que nós fizemos e os slides que iremos apresentar. Afinal de contas, a nossa banca, os professores da nossa banca, eles vão ter o nosso TCC na mão e vão ficar folheando enquanto você está apresentando, ou o seu colega está apresentando junto. Então, o professor não pode se perder muito ali. Se ele se perder, se ele não entender, ele não consegue dar nota. Ele acha que tudo aquilo é ruim, porque ele parte do princípio de que o aluno está errado e o professor é o sabe tudo e que é inquestionável. Pois é. Então, temos que organizar tudo isso para que ele pense pouco. Não deixe o professor pensar. Então, a relação de slides, do que é projetado para o que está lá no seu papel, no trabalho que será entregue, deve estar na sequência. Verifique isso. É interessante também que logo de início dos slides que serão apresentados, você apresente o tema e logo um pequeno resumo do que será feito, igual está escrito no seu TCC. Fale rapidamente aquilo que será exposto no TCC. Qual é a sua proposta? Com começo, meio e fim rápidos. E qual a melhor roupa para se apresentar em um TCC? Bom, é importante que, se o TCC for apresentado em grupo, todos tenham o mesmo estilo de vestuário. Todas as pessoas do seu grupo que irão apresentar. Para as mulheres, é interessante que a roupa seja uma roupa formal e que seja sóbria. Por quê? Para que o professor não fique olhando a sua roupa, ele fique olhando a apresentação. Se ele se perder com o seu corpo, ele não te dará nota. Ele não vai dar nota porque você é bonita. Ele dará nota pelo trabalho, porque tem o nome dele envolvido no assunto. Com relação aos homens, recomendo também que seja uma roupa formal. Não há nada de errado ir com um terno e gravata na apresentação. Se não tiver um terno, se decidirem por um terno, ir com terno porque está muito quente, então que seja uma calça, um sapato, não tênis, e uma gravata. Uma camisa formal e uma gravata. E a postura do corpo durante a apresentação ou até mesmo fora da apresentação. Se o seu TCC for em grupo, é interessante que o grupo todo que está aguardando para a apresentação não fique apoiado na parede ali, com a mão na parede esperando. Não pode fazer isso. Nem com a mão no bolso. Não pode. É feio. E, sobretudo, nunca ponha a mão nas suas partes íntimas. Homens adoram fazer isso, mas não devem nem fazer nunca. Nem em shopping, nem em cinema, nem, sobretudo, na casa da sogra. Nunca! Não se faz isso. Isso é falta de educação. Agora, num TCC, isso perde nota. Perde nota, porque está sendo olhado no TCC se aquele aluno tem condição de ir para o mercado de trabalho, o aluno como um todo. Então, não pode. A postura é muito importante. Então, não se apoie. Ah, eu não sei onde pôr as mãos. O ideal são as mãos retas. Põe as mãos retas para baixo. Se você ficar assim indecisa ou indeciso com as mãos, pode cruzar as mãos
sobre a cintura, sobre a barriga, pode fazer isso. Mas isso dá uma impressão de proteção, que você está querendo colocar uma armadura na sua frente. Evite, mas se não conseguir, faça isso. Não há nada de errado se você estiver insegura ou inseguro em utilizar uma muleta enquanto aguarda ou até mesmo durante a apresentação. Mas o que é muleta, né? Vamos dizer, não é muleta no que eu digo, não é que você machucou o braço, machucou a perna. Muleta é algo que você pega e você se alivia, sente mais, sente aconchego com aquele objeto. Esse aconchego ele pode ser ali uma caneta. Quando for apresentar, utilize a caneta. Nunca se aponta dedo, nunca se aponta dedo para uma pessoa. É falta de educação. Sobretudo, pode apontar dedo para a lousa, mas é mais elegante utilizar algo. Ou, sobretudo, um pointer com laser, se você nunca utilizou, treine em casa antes. Mas utilize como muleta, segurando, às vezes dá uma tranquilidade maior. Também é possível levar um lenço. Segura um lenço na mão, como muleta. Não há nada de errado. Senhor, mas eu fico aqui, eu tenho insegurança com relação ao que vai falar, eu tenho medo de esquecer. Vou te contar um segredo, hein? Todas as pessoas, qualquer pessoa, até mesmo o professor da banca, ele tem medo de esquecer quando fala. Tem. Afinal, dar aula para mais de 100 alunos, às vezes dá atenção. Então, leve um papel junto, não há nada de errado. Leve um papel que tenha um roteiro, que você olhe e veja a sequência para não se perder. É melhor ver a sequência e falar na sequência coerente do que se perder e pedir desculpas. Porque desculpas sempre é feio em qualquer tipo de apresentação. E durante a fala? Bom, nós temos alguns vícios de linguagem que devemos perceber e tomar muito cuidado. Um deles é terminar falando né. Vocês que são alunos, tenho certeza que algum dia na histórico de vida de vocês perderam tempo contando quantos nés uma professora falava durante a aula, não é mesmo? Agora vocês lembram que contaram, mas tenho certeza que vocês não sabem do que era a aula, porque esquece. A pessoa fica olhando tantos nés que a pessoa fica dizendo, que o professor ou o palestrante fica dizendo, que acaba não prestando atenção no assunto. Então, evite falar né. Né é muito ruim. Evite qualquer tipo de palavra que se inicie com muita sequência, evite falá-la. Né? Evite. Outra coisa que não pode ser dita é gíria. É interessante também saber que gíria não é aconchego. Utilizar gíria não faz com que a pessoa seja mais a sua amiga. Não há vínculo afetivo mais do que já existe entre professora e aluno. A professora sempre vai gostar de você, ela já entrou gostando de você. Você é o aluno dela, a aluna dela, ela cuida de você. Mas ela não vai gostar mais de você porque você disse gírias. Pelo contrário, ela vai ficar com receio, falando, será que ele vai estar preparado para o mercado de trabalho? Será que ele vai tratar o chefe falando gírias? Então, falar gírias ou falar algum tipo de palavrão, não pode. Então treine antes, vá se concentrando, eu não vou falar palavrão, eu não falo gíria. E existem algumas palavras também que devem ser descartadas, que são erros de português. Um deles, que por vezes eu vejo alunos falando, não existe menos. Não existe essa palavra, é menos. Falar menos é errado. Não existe costa. Costa só se for do Atlântico e do Pacífico. Existem costas. Então existem algumas palavras que nós devemos tomar cuidado. Então, usar menos é nunca. Aqui vale uma dica, hein? Assista o Engenharia Carga Rápida, que aborda palavras proibidas. E você verificará quais são as palavras técnicas que devem ser utilizadas ao invés de palavras que são gírias de chão de fábrica. Durante o TCC, é interessante que se utilize o maior número e a maior quantidade de palavras técnicas possíveis. E por quê? Porque você está falando com professores que te deram aula, são professores que têm um linguajar técnico e eles querem ver se eles conseguiram transmitir esse linguajar técnico para você. Então, utilize, não tenha vergonha de falar perda de carga, golpe de ariete,
Não tenha vergonha de falar isso. E os gestos com as mãos? Veja, as mãos, uma coisa interessante é que 50% da sua comunicação é com o corpo. Os outros 27%, 28% é a entonação da fala, e o que sobra é simplesmente o que se diz, as palavras que se diz. Então, você perceba que durante a sua comunicação do seu TCC, durante a sua apresentação do TCC, a sua linguagem do corpo é o que mais importa, 50%. Então, as mãos comunicam muito. Então, nunca se deve evitar, aliás, elevar as mãos acima do ombro, gesticular como se estivesse impondo a pessoa, entenda o que eu estou falando, preste atenção. Não pode, fale com a mão abaixo, as suas mãos devem ficar entre o ombro e entre a cintura, nesta região, entre ombro e cintura. E nunca com a mão virada assim. A mão virada de costas, para quem está olhando, dá a impressão que você está escondendo algo. É sempre assim, mostrando as palmas das mãos. E se for ótimo, faça assim. Ao iniciar, mostre a palma da mão antes de falar. A pessoa que te vê mostrando as palmas da mão assim para baixo, ela percebe que você é uma pessoa sincera. Isso aí demonstra sinceridade. E os olhos? Os olhos também são importantes durante uma apresentação. Quantas vezes nós assistimos aula e ficamos mais preocupados para saber onde a professora estava olhando do que o que ela estava dizendo? Então, por vezes, os olhos roubam a sua atenção, roubam a atenção da sua apresentação. Então, você deve evitar de olhar para o fundo da sala, para a parede, para ninguém. Parece garçom, quando você vai, todos nós já vivemos, vai no barzinho, nós vamos lá no barzinho, o garçom olha para tudo, menos pra gente, não é verdade? Ele olha para tudo, a gente nunca sabe para onde o garçom olha. Então não faça o efeito garçom. Não é esse efeito, vou olhar, mas vou olhar para o nada. Olhe as pessoas nos olhos. As pessoas gostam de ser olhadas nos olhos. Elas se sentem queridas. Então olhe, se der pelo menos um segundo, cada pessoa que está... você gasta um segundo olhando nos olhos de cada pessoa. Tem muita gente. Pois é, você vai gastar bastante tempo olhando todo mundo. É o seu tempo de apresentação. Se for 20 minutos, você vai olhar lá no seu trecho que estiver falando para os olhos de todos. É importante. Veja, os gestos do seu corpo devem estar em sincronismo com a sua fala. Perceba, se eu falar assim, este trabalho é muito bom, não tem nada a ver, não é? Não, este trabalho é bom, percebe? Então, o gesto, tudo aquilo que se diz que sai de você, deve estar em coerência com a sua fala. Então, perceba isso, a consistência e a coerência. Importante. Tenho certeza que por vezes dá medo. Dá medo, não tem como, não existe uma pessoa que fale em público que não tenha medo. Qualquer pessoa. Qualquer professor que você tenha tido aula, professora que você tenha tido aula durante a sua vida toda, todos eles sentaram na sala com medo. Ok? Todos, sem exceção. Se não falar, é mentira. Todo mundo que se apresenta em público tem medo. Pode não ter medo no final, quando já conhece todo mundo, mas toda novidade é um pouco assustadora. Todo mundo se questiona, todas as pessoas se questionam, será que eu estou agradando? Será que o pessoal está entendendo? Será que eles gostam de mim? Então, isso é normal. E se acontecer essa situação, que você está sentindo que perde o seu controle, respire. Respire. Melhor do que falar errado, falar atrapalhado, é parar, nunca se apoiar, né? Pare, olhe e respire, como se estivesse pensando. Você vai estar pensando mesmo? Mas respire. Quantas vezes forem necessárias, não tenha medo. Não tenha medo. O professor sabe que você está apresentando e que não tem não tem o hábito da apresentação. Ele é paciente com relação a isso. Então você respira, oxigena o seu cérebro e aí você retoma. Não tem problema. Respire. Aqui vai uma dica para os sinestésicos. Bom, vou explicar o que é sinestésico. Sinestésico é a pessoa que consegue perceber as outras
com o tato e com o toque. Algumas pessoas são assim, algumas pessoas são mais visuais, outras auditivas, né, se comunicam mais ouvindo, outras vendo e outras sinestésicas. Então, as pessoas sinestésicas têm mais facilidade em sentir os outros pela energia que elas transmitem. Então, quando respirar, olhe, pare, olhe e sinta as pessoas. Não há problema, pare, sinta, olhe todo mundo, sinta a energia coletiva que vem da sua plateia. Sinta isso. Isso te ajudará a perceber a energia individual de cada um. E se você perceber que a energia individual de uma pessoa é ruim, que ela está impaciente, porque ela pôs a mão no queixo, porque ela pôs a mão aqui na boca, tem gente que fica assistindo assim, né, com a mão na boca. Não se acanhe, não tenha medo, porque por vezes as pessoas que estão te vendo estão pensando nos problemas que ela tem. Mesmo que seja o seu professor de banca, ele tem filhos, pode ser que o filho esteja com problema de saúde, pode ser que ele tenha problema com a sogra dele, não é mesmo? Então ele está lá pensando na sogra e olhando para você, tentando disfarçar. Então não tenha, continue o seu trabalho, continue falando normalmente. Se a preocupação, o olhar preocupado dessa pessoa te incomoda, você olha menos ele nos olhos, olhe mais os outros. E o seu rosto, como deve estar? Bom, o seu rosto deve estar como de agora em diante você deve estar durante todo o seu trabalho na fábrica. Sempre sorrindo, sempre feliz. Ninguém gosta de ficar com pessoas que se lamentam, que mostram um olhar triste. Ninguém gosta disso. As pessoas se afastam da tristeza, é algo natural. Então, sempre sorrindo. Outra coisa que ajuda muito é erga um pouco a sobrancelha. Erga um pouco, quando for falar, erga um pouco a sobrancelha. Erguer a sobrancelha demonstra que você é uma pessoa fraterna, que você consegue fazer relação com o próximo. Bom, agora que nós falamos dos 4 pontos que devem ser olhados, que é postura, gestos, face e olhar, existe agora um último, que é no final da sua apresentação, depois que foi feito todo aquele show, toda aquela apresentação sua, você nunca termine pedindo desculpas. Ah, desculpe se eu não falei tudo. Ah, isso aqui era só o que eu tinha que... Só o que eu tinha que apresentar é horrível, né? Isso é só o que eu tenho que apresentar. Não é só, é tudo. Você perdeu tempo fazendo esse TCC, você se dedicou. Então, isto é tudo que eu tinha que apresentar. E isso aqui é maravilhoso, é lindo. É o que eu dei de mim, é muito bom. Não há coisa melhor, você deu de você nesse TCC. Ele é bom. Então, não termine falando isso é tudo que eu tenho que apresentar e ó, isso acaba aqui, não tenho mais nada para falar, não, ó, fechamos aqui. Tema, resumo, apresentação, fundamentação teórica, debate do estudo de caso e a conclusão. Termina com a conclusão, TCC termina, então concluímos isso. Essa conclusão pode dar certo ou não, lembrando, se der errado não tem problema. Não, ó, chegamos à conclusão que não dá nada, não tem problema. Estudo acadêmico pode-se chegar à conclusão que o estudo que o que foi discutido não deve ser implementado. E os seus slides, como devem ser? Bem, eu recomendo que os slides tenham fundo branco. Por quê? Porque os professores, vou contar um segredinho também, a maioria dos seus professores já passou dos 40 anos de idade. E o que acontece com uma pessoa quando chega aos 40 anos de idade? Ela não enxerga. Ela não enxerga. E tem professora que não usa óculos. O que, produção? Você está dizendo que eu não estou usando óculos porque eu não quero também falar isso? Para com isso, hein? Então, tem gente que não usa óculos, mas deveria estar lá com os seus óculosinhos usando para falar com você, porque não enxerga. Então, você deve utilizar, recomendo que use um fundo branco. Letras pretas, letras com azul, letras com cores sérias, né? Não vai usar um rosa, essas coisas, amarelo, nada. Cor séria, azul, preto, verde escuro. E tamanho de letra de 20 a 24. Porque a letra também tem que ser grande, senão a pessoa não consegue enxergar, não vai conseguir. E a divisão da apresentação? Perceba, sempre em todo o TCC existe o aluno que realmente trabalhou na empresa daquele TCC feito. E os demais não trabalham, por vezes não sabem muito sobre o assunto. O que é interessante é que na divisão, quando fizer a divisão desse trabalho, que todos estudem a parte completa.
todos saibam tudo. Porque caso um colega se perca durante a apresentação, um outro colega pode assumir aquele posto e pronto, ele assume. Sem deixar o colega que está atento ali pega e assume e já fala. Não deixa o professor ou a professora perceber que o aluno se perdeu. Vocês são uma equipe, vocês são colegas de trabalho, vocês fizeram cola juntos, não é mesmo? Vocês sabem ler, fazer a leitura um do outro, já tem uma janela para isso. Então, todos devem estudar tudo. Não faça divisão, estude só aquela partezinha, não. Estude tudo, estude tudo. A pessoa que sabe mais sobre o assunto deve falar por último. Porque senão ela vai falar sempre tudo. Deixe os demais irem falando, para que a que sabe mais, que é a que trabalha na empresa, fale por último. Porque essa pessoa que trabalha na empresa, usualmente é aquela que vai salvar os colegas quando os colegas se perderem. Mas não esqueça, vocês como um todo, a maioria das faculdades dá nota individual para o aluno em relação à apresentação. O aluno que falar pouco tem pouca nota. E agora vem a pergunta: existe alguma coisa mais prazerosa do que assistir o canal Engenharia Carga Rápida no sábado à noite? Não, desconheço. Assista a Carga Rápida aos sábados à noite, às sextas-feiras à noite e compartilhe com a sua avó. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like.